Coloque a mão sobre o teu coração. Você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Deus que tudo fez, que tudo formou, de um Deus que tudo criou e que tem em suas mãos todo o poder e autoridade. De dentro de você agora está fluindo, e nesse lugar está pairando o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, onde no Espírito você adora em verdade, onde no Espírito você anda em liberdade. O Espírito Santo consola, intercede por nós na hora das nossas fraquezas, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. E quando a noite vem,
18, 21. E quando o Esdras ele parou à beira do caminho, quando Esdras ali à beira do caminho, ele para junto ao rio, e ali ele faz uma pausa. Ali ele tira um momento para buscar uma direção de Deus. Amém, igreja? Essa direção é tudo que a gente precisa. E esse cuidado que o Esdras teve nessa caminhada, ela fez total diferença para que eles voltassem, né, em segurança para Jerusalém. E eu te pergunto aqui hoje, qual o cuidado que você está tendo na sua caminhada? Qual o cuidado que você está tendo com a sua vida? O cuidadoso, a Bíblia diz que é um diligente, aquela pessoa que não faz as coisas precipitadas. Ela para, ela analisa, ela coloca diante de Deus, ela ali olha tudo que é pró, tudo que é contra, e aí sim, na direção de Deus, ela toma uma decisão. Ah, pastor, eu não sou uma pessoa cuidadosa, não sou uma pessoa diligente. Então talvez é isso que está faltando você buscar na sua vida. Ser uma pessoa mais cuidadosa, como eu tenho falado nas quartas-feiras, cuidadosa com a sua casa, né? A sua casa espiritual em primeiro lugar. Às vezes nós permitimos que muita coisa ela entre no nosso coração e aquilo acaba virando uma idolatria. Porque a gente sabe que a idolatria é um dos maiores pecados que nós temos contra Deus. Pastor, o que é idolatria? A gente, quando fala em idolatria, só lembra de imagens. Não. A idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no teu coração. Às vezes a preocupação virou uma idolatria. A pessoa está tão preocupada com um negócio, está tão preocupada com alguém, está tão preocupada com uma situação, ela não consegue ver mais Deus. Ela só consegue ver aquilo ali. Então aquilo ali ela tomou o lugar de Deus dentro do coração da pessoa. Ela vive em função daquela preocupação. Só sabe falar daquilo, tudo que pensa é voltar, direcionado para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele pensamento. Aquilo já virou uma idolatria no coração. E como que Deus vai responder? Nós temos que tirar a idolatria. Então aqui nós paramos no capítulo 4. Vamos lá? Então quando Esdras ele para ali junto ao rio, é para aquele autocuidado mesmo, né? De se analisar. Cuidado que Esdras tinha, irmãos, capítulo 4, né? Em cada passo que dava, era o mesmo cuidado, capítulo 4, vamos lá? Que eles estavam tendo com as situações e pessoas que se achegavam a ele em redor. Na quarta-feira, nós vimos que os inimigos se aproximaram para tentar, entre aspas, oferecer ajuda, né? Eu até brinquei com os irmãos, quando ajuda demais, quando a esmola é demais, o santo que desconfia, né? Então nós falamos desse cuidado de pessoas que se aproximam. Nós falamos no versículo 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Então você presta atenção que quando eles souberam que o povo de Deus estava edificando a casa de Deus, ou seja, eles estavam crescendo, né? A gente pode trazer para o lado espiritual. Quando o povo de Deus começa a buscar a Deus, irmãos, o povo de Deus cresce. Quando o povo de Deus consegue, né, burlar aquela barreira ali, consegue buscar a Deus, ele cresce, irmão, cresce espiritualmente, ele cresce na fé, ele cresce nas finanças, ele cresce nas amizades, ele cresce na família. Não tem como impedir esse crescimento da parte de Deus. Mas quando o povo não está no cuidado, o que acontece? As situações ao nosso redor impedem as nossas mãos o quê? De trabalhar. Então a obra que a pessoa começa fica pela metade. Quantas vezes você já passou em terrenos que começou uma construção e ficou parada? Uma construção não serve mais para nada. Passa-se alguns anos, tem que derrubar tudo e refazer. Às vezes a vida espiritual da pessoa está assim, ela começou muito bem na presença do Senhor, ela é uma pessoa cheia de fé, mas ela não teve cuidado de se guardar. E aí as situações que esse mundo oferece, de medo,
ansiedade, de violência. Então isso tudo para a edificação da casa de Deus. E você é a casa do Senhor, amém? Nós não estamos falando de paredes, lembra que a gente está falando da nossa própria vida. Então quando o inimigo vê que você começa a avançar, rapidinho ele vai dando um jeito de tentar paralisar essa obra, fazer com que você não ore mais como orava antigamente. Quantas vezes você encontra pessoas que é uma bênção na casa de Deus, aí a pessoa fala: pastor, eu já fui da igreja, né? Já fui um pastor, já fui um obreiro, já fui do membro, já fui do louvor, já fui da dança, já fui da portaria. Nossa, pastor, eu fazia obra. Mas o que impediu aquela pessoa de continuar a edificar? Às vezes uma situação debilitou as mãos, igual está aqui no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e além de debilitar, fazia o quê? Inquietava-os no edificar. Então, tem muita coisa, irmãos, que tira até a paz da pessoa, deixa a pessoa inquieta, ela fica ansiosa, ela não consegue dormir, ela não consegue pensar direito, ela está sempre preocupada, sempre com uma coisa na frente daquilo que Deus está dando para ela. Porque o intuito de Satanás é o quê? Fazer você parar a obra, para você não edificar um muro. Por quê? Porque uma casa sem muro, ladrão, entra. Uma casa com telhado frágil, na primeira tempestade, então o diabo não quer que você se esforce, que você reforce as suas defesas. Ele quer você o quê? Que você esteja ali como se tivesse lançado ao vento. Ele tem total liberdade de entrar e sair a hora que quiser. E tem muitos casos, né? Espero que não tenha nenhum aqui hoje assim, mas tem muitos casos que Satanás não pede nem mais permissão. Ele já entra e sai a hora que ele quer da casa espiritual da pessoa. Por quê? Porque a pessoa mesmo deixou a porta aberta. Irmãos, quando nós, por falta de cuidado, deixamos a nossa casa aberta e o ladrão invade, a gente não tem que culpar o ladrão, não. Por quê? Porque a falta de cuidado foi nossa. A gente tem que fortificar as nossas defesas. E aí nós vamos entrar em matéria nova. Quero que você preste atenção junto comigo para você não ficar aí perdido, tá? Você está em Esdras, você vai voltar umas 5 folhas. Voltar, tá, irmãos? Para trás, igual o movimento. Você vai voltar umas 5 folhas, você vai encontrar 2 Crônicas 32. É 3, 5 folhinhas no máximo, dependendo do tamanho da sua Bíblia aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Então tem lugar, irmãos, que o diabo nem precisa pular o muro. O muro está todo arrebentado. Tem lugar que ele não precisa nem arrombar a porta já está escancarada. Né? Jesus diz que o ladrão ele vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Mas ele veio trazer vida e vida com abundância. Então, preste atenção na pergunta que eu vou te fazer agora. Quem é o Senhor que tem entrado na sua casa? O Senhor que está roubando a alegria, matando e destruindo, ou aquele que está trazendo vida e vida com abundância? Como é que estão as defesas da sua casa? Vamos ver aqui, segundo as Crônicas 32, nós vamos ver apenas alguns versículos, tá, irmãos? Então nós precisamos ser cautelosos e diligentes. Olha aqui o que diz o versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Então preste atenção aqui. Toda vez que uma serva de Deus começa a fazer uma boa obra, o inimigo logo começa a rondar, irmãos. E Satanás não entra na vida daquele que não está fazendo nada, que já é dele mesmo, então vai fazer o que ali? O negócio dele é destruir, então não dá para destruir o que já está destruído, não é verdade?
Mas quando a pessoa decide, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar para me entender a palavra, ter a fé, tomar posse da cura, tomar posse da bênção, tomar posse da libertação. Aí o que acontece? Quando você está na fidelidade a Deus, os inimigos começam o quê? A acampar-se dentro ou fora? Fora, ao redor, né? Ao derredor, na verdade. Então, ao nosso redor, Deus sempre está. Então, o diabo, ele vem bramando, rugindo como um leão, espumando ao nosso derredor, buscando quem ele possa o quê? Tragar. Isso não quer dizer que ele vai ter acesso. Primeiro ele começa a rodear. Ele começa a usar pessoas para perturbar seu juízo. Ele começa a colocar ideias na mente do povo. Começa a colocar sentimentos no coração e vai só o quê? Espalhando as sementes malignas dele. Por isso que eu falo, como é que estão as defesas na sua casa? Tem gente, irmãos, que é doente ao ponto de ter tanta preocupação com a casa física, ela coloca cerca elétrica, ela coloca alarme, ela coloca cachorro, ela coloca câmera, coloca tanta coisa, sai colocando sino para tudo quanto é lado, confere as portas se estão fechadas. Para as coisas físicas, ela é nota 10. Põe alarme no carro, põe seguro, põe isso, põe aquilo. Mas as defesas espirituais são pobres. Não tem um circuito que defenda do inimigo. Às vezes a pessoa está mais preocupada com as coisas físicas do que com as coisas espirituais. Mas vamos continuar aqui o versículo 1 ainda. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Qual era a intenção do inimigo? Pegar tudo que era do povo de Deus. Então ele começou o quê? Querendo tomar as cidades. Mas o que ele fez? Ele se acampou. Ficou do lado de fora, acampado, criando estratégia. Como é que eu vou entrar na vida dessa pessoa? Aí ele, como é que o inimigo entra na vida de uma pessoa? Desânimo, tristeza. Irmão, você não precisa nem abrir a porta, não. Se a pessoa falar, eu estou triste, ela já faz assim com a porta. Entra, Satanás. E Jesus é alegria. Se ela está confessando que ela está triste, quer dizer que o Senhor já não é seguro na casa dela. A casa está vazia, está habitada por sentimentos que vão trazer o quê? Alegria? Não, felicidade. E quanto mais ela confessa, estou triste, estou triste, estou triste, ela vai ficar leve? Não, ela vai ficar mais triste. Então o diabo ele fica acampado, esperando o quê? Uma oportunidade. É igual ladrão, fica vigiando. Fica vigiando. A hora que a pessoa sai, a pessoa volta. Se é uma casa sem defesa, não atrapalha. Se é uma casa que não tem blindagem, o ladrão entra. Mas quando a casa está blindada, irmão, o inimigo não consegue entrar. Porque as defesas o que? São fortes. Amém? E aí ele estava acampado. 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra, ele veio para matar, irmãos. Ele veio com o rosto de guerra contra Jerusalém. Ou seja, ele não veio para brincadeira. E tem gente que não entendeu que Satanás ele não vem para brincadeira, irmãos. Ele veio para guerrear mesmo. Por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A nossa luta é espiritual. O povo de Deus precisa entender isso. Que a sua luta não é carnal mais. Tem gente brigando com outras pessoas para tentar conseguir ali um terreno, conseguir respeito, conseguir uma prioridade, conseguir uma posição, conseguir ter razão. Ela está perdendo todo dia. E aí ele continua dizendo aqui, 3. E teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles fizeram o quê? O ajudar. Então aqui o primeiro
segredo, o inimigo está vindo, irmãos, para matar, para roubar, para destruir. Primeira coisa, a gente tem que se aconselhar com quem vai nos ajudar. A gente tem que buscar conselho com quem vai nos ajudar a tapar essas fontes. Por quê? Olha só o versículo 4. E assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam o quê? Tantas águas. Olha o que o rei pensou, se juntou com pessoas que estavam com a mesma fé, com pessoas que tinham uma cabeça boa, amém? E tem gente que se junta com doido, né? Não procura ver os frutos, sai pegando um conselho com qualquer um. Por isso que eu falo, tem que ter cuidado. Mas o rei fez o quê? Se juntou com pessoas que tinham conselhos bons. E qual conselho que eles tiveram? Tiveram uma ideia. Por que o inimigo tem que estar acampado lá de fora e bebendo da nossa água? Porque enquanto tiver água, o inimigo não morre de sede. Você entendeu isso aqui? Enquanto o inimigo estiver se alimentando de algo que está saindo de nós, meu irmão, ele sempre vai ficar ali acampado. Por quê? Porque ele está bem alimentado. Enquanto tem água, o inimigo está ali. É igual a Elias. O profeta Elias, enquanto o ribeiro estava correndo, o ribeiro de Querite estava correndo a água, Elias não saiu dali. Mas quando o ribeiro secou, Deus deu uma ordem para Elias, Elias foi para onde? Para a casa da viúva. Enquanto tem água, irmão, dá para sobreviver. E o inimigo, ele está usando as nossas fontes, irmãos, para se alimentar. Está sugando a nossa energia, está sugando os nossos melhores dias, está sugando a alegria. Porque o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Ele quer matar a sua fé, roubar a sua alegria e destruir a sua vida. Como que ele vai conseguir isso? Enquanto ele tiver fonte para se alimentar, ele vai continuar. Por isso que eu falei, a tristeza é uma das fontes que o diabo usa para entrar na vida da pessoa. Já que ela está confessando que ela é triste, então eu vou fazer da vida dela triste. Qualquer área da vida dela pode olhar, é triste. Enquanto ela está confessando que tem medo, todas as áreas da vida dela, ela não toma atitude porque ela tem medo. O espírito de covardia entra. Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, irmãos. Tem gente que está temendo Satanás. Isso aqui é muito sério. Tem gente que tem medo. Até brinquei um tempo atrás, um parente meu, que falava assim: não mexe com o bicho não, porque ele não mexe com a gente. Vai nessa. Vai nessa que você não vai mexer com o bicho e ele vai mexer com você. Satanás nem, não precisa nem convidar, não. Ele tenta entrar, fazer parte para fazer o quê? Destruir tudo. E quando ele entra, ele destrói. Ele destrói. Quantas pessoas você já viu que foram grandes na vida? Perderam tudo. Perderam porque não tiveram cabeça, não tiveram juízo, né? Até porque vocês quarta-feira não de embora, lembra? Tem juízo. Tem gente que não tem juízo na vida, irmãos. Gastou tudo com prostituição, gastou tudo com que não devia, com jogatina, né? Saía espalhando dinheiro assim. Aí quando chegou o tempo, irmão, dela precisar, ela não tinha. Ela não valorizou aquilo quando ela tinha. É igual eu sempre falo, quando a pessoa tem a saúde boa e ela não cuida, né, só vive para trabalho, só vive para correria, vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar, irmãos. Aquilo que ela devia estar descansando, ela vai estar cuidando de saúde, que é a maioria dos casos que a gente vê. A pessoa, em vez de aproveitar a melhor idade dela, ela está fazendo o quê? Cuidando de saúde. Ah, pastor, eu podia estar fazendo isso, mas não posso por causa da doença, não posso por causa da enfermidade, não tenho forças, não tenho coragem, não tenho alegria. Porque o ladrão está roubando tudo, irmãos. Mas enquanto ele tiver a fonte, enquanto a gente não tapar a fonte, ele se alimenta da fonte.
medo, dúvida, covardia, desânimo, tristeza, todas essas coisas. E aí o que eles fizeram? Eles taparam as fontes e falaram: mas por que o inimigo tem que vir nas nossas terras para nos atacar, para tomar tudo e para beber da nossa água? Negativo. Versículo 5. Olha o que ele fez, igreja. E ele se fortificou. Como é que a gente se fortifica? Fé na palavra de Deus. Tem que alimentar o Espírito. A pessoa não lê a Bíblia. Como é que ela vai se fortalecer espiritualmente? Às vezes uma pessoa não conhece nenhuma promessa da palavra de Deus para ela. Tem gente que acha que doença é vontade de Deus. Ela viveu a vida miserável da vontade de Deus. Ela ainda não viu na palavra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque a pessoa erra, nós erramos, irmãos, porque nós não examinamos a Escritura. Ficamos mais do que as pessoas nos falam do que com aquilo que Deus está nos falando. A gente está sempre no conselho de alguém, sempre na direção errada. Então o que ele fez? Primeira coisa, e ele se fortificou. A pessoa tem que se cuidar, irmãos. Ela precisa se cuidar. Cuida do espírito, cuida do corpo. Continuando. E edificou todo o muro quebrado até as torres. Nessa parte aqui, irmãos, de edificar o que está quebrado, é a sua comunhão com Deus. Pastor, eu tinha uma fé tão grande, mas chegou um tempo que a fé esfriou. A fé não esfriou, irmãos. Ela deixou de ser colocada em ação. Amém? Fé não diminui, fé não se esfria. A fé ela está ali todo o tempo. Quando você ouve a palavra de Deus, é como se colocasse fogo no braseiro, que ela acende, a pessoa é iluminada, ela consegue tomar posse daquilo que Deus deu para ela. Amém? E aí ele continua dizendo aqui, e ele se fortificou, versículo 5, e edificou todo o muro quebrado até as torres. Onde que o inimigo está passando? É pela abertura dos muros, começa a restaurar o que está quebrado. O Elias, o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, naquele desafio contra os profetas de Baal, o povo de Deus já não adorava mais, né? Jezabel conseguiu corromper o povo todo. Então não tinha ninguém que adorasse mais, então os altares foram quebrados. Eu falei um pouquinho disso na quarta-feira. Então o que o povo de Israel fazia? Juntava 12 pedras, fazia um altar, colocava um animal em sacrifício e oferecia para Deus. Esses eram os altares feitos no templo da Bíblia, né? Hoje nós não precisamos fazer mais isso, né? Hoje nós temos que pegar toda a pedra da palavra de Deus e ali fazer um altar para buscar o Senhor. Amém? Oferecer o nosso coração em sacrifício. Então o que aconteceu? Não tinha nem altar para Elias oferecer o sacrifício a Deus. O Baal estava montado. Estava lá. E aí Elias vai, o que Elias faz primeiro? Junta as pedras, as 12 pedras representando as tribos de Israel, junta tudo ali, coloca o sacrifício, cava uma vala ao redor, pede para colocar água, coloca mais água, até que a vala se encheu, e aí vai orar. Olha a comunhão restaurada. Tem gente que quer conseguir o milagre, mas não vai. Como ela vai conseguir? Ela precisa orar. Precisa crer no Deus que ela está buscando. O povo lá de Baal, a Bíblia diz que eles se cortaram todo, né? De navalha, rasgaram o corpo, o sangue jorrava até meio-dia, sol brilhando meio-dia, já estava indo para tarde, nada de Baal responder. O povo já estava cansado. Mas Elias faz uma oração só. E Elias foi debochado. Até a gente não vai ler aqui porque não vai dar tempo. Mas outro dia eu trago para você. Elias tinha tanta fé em Deus, que ele debochava do inimigo. Grita mais alto, Baal deve estar dormindo. E estava o povo, e toma corte. Grita mais alto, de repente ele foi no banheiro. Aí não dá para te ouvir.
debochar com fé, irmãos. Porque ele sabia quem era o Deus verdadeiro. A gente só pode debochar do inimigo quando a gente tem a certeza do Deus verdadeiro. Eles oraram lá de manhã, de meio-dia, para tarde, para chegando à noite. E nada de Paulo responder. Eu estava cansado, eu falei, Elias vai, monta tudo lá, faz uma oração a Deus. E o que caiu do céu, Deus? Caiu o fogo, lambeu o sacrifício, lambeu a água, lambeu tudo. E ainda deu uma autoridade para Elias de matar todos aqueles profetas de Baal. Meu irmão, quando o fogo de Deus desce do alto, uma oração simples que você faz, uma oraçãozinha simples, com o coração crendo, não, Senhor, eu sei que o Senhor vai abrir essa porta para mim. Deus vem e abre, irmãos. Ele responde com fogo, ele abre essa porta. Mas não adianta ficar crendo na oração dos outros. Eu tenho que ter a minha própria vida com Deus. Eu tenho que restaurar o altar para que Deus venha responder. Amém? Aqui o que ele fez? Ele edificou tudo que estava quebrado naquelas torres. Mas o que? E levantou outro muro para fora. Ou seja, ele começou a se capacitar para quando o inimigo viesse atacar. Ele se preparou. Pastora, mas como que eu me preparo hoje? Buscando a Deus, crendo na palavra dele, orando com fé, não orando com dúvida. Ai, meu Deus, se for da tua vontade, não é da vontade de Deus. Ai, Senhor, já vi isso aqui acontecer. Ai, Senhor, se for da tua vontade, me cura. Aí a pessoa não é curada, aí ela entende que não é da vontade de Deus, mas não é que Deus não quis, é porque ela não entendeu que ela já foi curada. Então não precisa orar, Deus me cura, não. Senhor, eu já sou curado na tua presença. Eu vou crer agora para manifestar essa cura na minha vida. Meu irmão, a obra é feita. Quantas pessoas são curadas de câncer terminal, do vírus da AIDS? Quantas pessoas são libertas do homossexualismo? E tantas outras coisas que acontecem, liberta da bruxaria. Quantas coisas boas Deus faz. E às vezes uma oração assim pequenininha, simples, mas cheia de fé, cheia de cuidados. Você precisa guardar no teu coração. O inimigo vem, se alimenta da tristeza, está com um banquete feito. Ele entra, se enche, se alimenta de uma dúvida, se alimenta de um cansaço. Está cansado? Pare. Mas pare na presença de Deus para renovar as suas forças, para pedir caminho direito, para ser uma bênção. Vamos terminar aí. Edificou outro muro para fora e fortificou Milo na cidade de Davi. E ele fez mais o quê? Armas e escudos com abundância. A pessoa fala com oração só e tá bom. Ah, já orei, já tá bom. Ué. Mas é a confiança. Ah, já li a Bíblia essa semana, tá bom. Não, meu irmão. Todo dia tem que construir um escudo. E cada vez que você aprende da palavra de Deus, um muro é erguido. Cada vez que você lê na palavra de Deus que aquilo ali é para você, para a sua casa, para a sua vida, um escudo é erguido, é construído, uma arma já é colocada na tua mão. Aí quando vier o Satanás, né, os seus secretários, você não tem medo. Você sabe que em Cristo você é mais que vencedor. Amém? Ah, pastor, eu recebi uma má notícia essa semana. Ah, pastor, quase infartei. Mas o que a Bíblia diz? Salmo 112, não precisa abrir não, só nota. Salmo 112, versículo 7 e versículo 8. Diz o quê? Não temerei as más notícias. Ah, pastor, tem isso na Bíblia? Tem, só precisa analisar. Precisa olhar. Versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e os ajuntou na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: 7. Esforçai-vos e tenham o quê? Ai, pastor, eu estou tão desanimado. Se esforça para estar bem na presença de Deus. Tenha bom ânimo.
Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. O que esse homem tinha? Confiança. A confiança dele em Deus era tão grande. A confiança dele era tão grande que ele falou no coração do povo: fica com medo desse povo, não. Fica com medo desse inimigo, não. Nós temos um maior conosco. Versículo 8 para a gente encerrar. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o que o povo fez, igreja? E o povo descansou nas palavras do rei de Judá. Olha que coisa interessante. Quando o rei disse uma palavra para o povo, o coração do povo estava preparado com fé, com coragem. E o povo ficou tranquilo. Eu estava lendo essa semana, só para a gente encerrar aqui. Eu estava lendo essa semana um devocional que a gente faz na igreja, né? Alimento da Fé se chama. E o autor estava dizendo que um dia o genro da irmã dele estava no hospital com um nenenzinho que nasceu com um problema de saúde, deformado, rosto deformado, e que o bebê teria poucas horas de vida. Não valeria a pena nem olhar o bebê, porque é uma situação muito feia de deformidade. Então, para não machucar mais o coração da mãe, eles não mostraram nem o bebezinho. É como se o bebezinho tivesse a cara toda deformada. E aí a mãe da jovem que tinha ganhado o bebê, mas o genro foi e falou para a sogra: liga para o tio Galo lá para ele orar pela gente. Né? Esse tio era o pastor. Para ele orar pela gente, para que tudo dê certo, porque o médico disse que daqui a algumas horas o bebê vai morrer. Pede para ele orar, para a gente se fortificar, para aceitar essa situação. E aí a irmã do pastor ligou para ele e falou assim: olha, o Eugênio está pedindo oração pela sua sobrinha que está aqui, que ganhou o neném tem poucas horas de vida, e ele está pedindo que você ore. E aí o pastor falou assim: ele está aí do seu lado? Sim, ele está. Então pede só para ele crer. Só para ele crer no milagre de Deus. Para ele não falar mais nada. Só para ele falar: Senhor, eu creio no teu milagre. Foi o que o jovem fez. A senhora transmitiu o recado por telefone: ó, seu tio manda você apenas crer, confessar o milagre e crer. Tá bom. Aí desligou o telefone e o pastor fez uma oração: Senhor, e da maneira com que aquele jovem confessou que crê, o milagre seja feito. Eles nem sabiam da oração que o pastor tinha feito, mas o pastor sabia que o rapaz ia dizer: não, Senhor, eu creio no milagre. Passaram-se 4 horas, veio o médico, a equipe médica. Família da fulana de tal. Aí alguns já esperavam o quê? O bebezinho morrer, né? Vou dar alta para a mulher, o bebezinho morreu. Olha, nós sabemos o que aconteceu. O bebê se recuperou e a deformidade do rosto do bebê foi embora. O bebezinho estava lindo, com aquele rostinho gordinho. Uma bênção. Precisou de muita coisa, igreja? Deus, ele pode fazer uma obra impossível na vida de qualquer um, mas ele precisa de alguém para crer. Ele não quer que você fique lá: ai, Deus faz. Não. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Ezequias creu que o braço de Deus que estava com ele era maior do que o exército do rei da Síria. E ele viu. E ele passou essa confiança, essa segurança, e o povo fez o quê? Descansou nas palavras do rei. Para a gente fechar com chave de ouro, sabe o que você precisa? Descansar mais na palavra de Deus. Às vezes Deus está falando, você está pensando em outra coisa. Só descansa no que Deus te falou e creia. Ele é bom em todo o tempo. Amém? Às vezes
esse soldado tem que fazer igual Esdras fez. Ele tem que parar um pouquinho para renovar suas forças, para buscar a Deus, para saber qual caminho seguir. Às vezes, soldado está com medo da guerra. Sabemos que situações são assustadoras. É verdade. Tem hora que aquele problema tem aparência de que é maior, de que a gente não vai vencer. Talvez em algum momento da sua vida você se acovardou. Medo te paralisou, pastor, fiquei com medo. Você pode falar isso para Deus agora. Senhor, as minhas defesas se quebraram. A verdade é, Senhor, que eu não sei nem que caminho seguir. A minha mente está tão confusa que parece que tudo é indiferente. Parece que eu me perdi. Não fica paradinho onde você está. Assim como o Senhor veio andando sobre as águas e encontrou alguns discípulos que estavam numa situação terrível, deixa o Senhor vir te encontrar e te colocar no caminho certo. Porque muitos se lamentam: ah, pastor, eu fazia, eu tinha. Mas ficar chorando leite derramado não vai adiantar nada. Não vai Deus falar assim: eu quero ser melhor do que eu já fui. Se um dia eu for uma pessoa de fé, eu quero ser maior ainda nos dias de hoje. E o Senhor está dando um caminho direito para nós. O Senhor está nos dando direções para a nossa casa seguir. Ainda que as situações venham tentar debilitar as nossas mãos, fazer a gente parar a obra de Deus. Ainda que situações venham tentar tirar a nossa paz, nos inquietar. O apóstolo Paulo diz: não vos inquieteis com coisa alguma. Não deixa nada te inquietar, não. Ah, pastor, mas eu estou tão preocupado. Entrega para Jesus agora essa preocupação. Senhor, eu já tentei fazer de tudo, não consegui nada. Então entrega para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará. Talvez você já tentou tudo que você pode. Pastor, isso aí eu tentei mesmo. Eu procurei pessoas, eu fiz o que eu pude. Mas eu já estou no meu limite. Eu já não sei o que fazer. Por isso Esdras parou. Tem hora que o Senhor só está esperando você parar, para Ele poder te conduzir. Porque Ele diz que ainda que as águas viessem sobre ti, elas não te afogariam. O fogo não arderia, não te queimaria. Se o Senhor está precisando, é reforçar as suas defesas, se aproximando de Deus. Mas tem gente que só se aproxima para falar: Deus me dá, Deus faz. Mas ele não se aproxima para falar: Senhor, cura as feridas da minha alma. A gente só se aproxima para falar de dinheiro. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. Se aproxima primeiro para ser curado. A prosperidade vai vir na hora certa. Os seus direitos você vai receber na hora certa. Não se preocupa com isso, não. Porque é seu, o inimigo não come, não. Mas a gente está afobado demais. E a vida espiritual está paralisada. E um pouquinho de energia, de fonte que ela tem, o inimigo está sugando. Enquanto o inimigo se fortalece, ela se enfraquece.
Ajuda o teu povo, Senhor. Cura-nos, Pai. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desastre com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Olha o que Deus te fala. Em
esperando a sua fé se aprimorar. E a fé, ela vem quando você está ouvindo essa palavra de Deus. Quando você pega essa palavra que você recebe e guarda no teu coração. Porque sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Se livre de tudo aquilo que traz ruptura nos seus muros. Se livre de tudo aquilo que dá fonte, que dá acesso ao inimigo. Vigia a tua boca, vigia os teus olhos, vigia o teu coração. Busca-me o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Esse é o nosso chamado para hoje. Buscar a direção de Deus, tapar as fontes, reconstruir o que se quebrou, se aproximar de Deus. Quando Davi diz: bom para mim é me aproximar de Deus. Só Ele pode sarar as tostadas, meu irmão. Criar um coração novo, talvez o teu coração já se perdeu. Talvez foi tanto medo, tanta dúvida, que o altar da oração se quebrou. Você se perdeu do caminho. Você pode dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que o Senhor tem pensamentos para mim de paz e não de mal. Que maior é o Senhor que está comigo do que esse problema que se levante. Eu vou vencer, porque Deus me fez vencedor. Se um abismo chama outro abismo, meu irmão, então vamos mudar. Faça uma bênção chamar outra bênção. Um milagre chama outro milagre. Uma cura chama outra cura. Leve tua fé em ação. Não pare de mudar. Siga acreditando. Só seguir. E sua jornada será feliz. Só cuidado com o que está aberto na tua vida. Dá as fontes. Descanse na presença do Senhor. Depois se levante. Esforça-se, tenha bom ânimo. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco para guerrear as nossas guerras. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. A vitória é para quem tem fé. A vitória é para quem crê. Receba de Deus, receba de Deus. Toma posse, meu irmão. Toma posse, minha irmã. O milagre é teu, a resposta é tua. Siga na direção do Mestre. Libera a palavra sobre a tua vida. A Escritura diz: libera essa palavra. O Senhor é conosco. O Senhor se move pelas nossas orações. O Senhor é a minha força e a minha fortaleza. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está contigo. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Amém? É essa palavra de fé que vai te mover em direção sempre